Boa noite, galera! Como o pastor Pedro falou, meu nome é Lucas Novaes. Assim, antes de mais de eu começar a pregar aqui, eu não sei se é a primeira vez que aqui num culto de jovem vem um Portuga pregar para vocês. Eu vim lá de Portugal, Lisboa. A nossa igreja lá, a sede da MCI, é numa cidade chamada Sintra. Alguém por acaso já conhece ou esteve em Sintra, em Portugal? É, só o pastor André, o pastor Pedro. Mas tudo bem. Sintra é uma das maiores cidades, acho que é a segunda cidade mais populosa, né? Lá de Lisboa, lá em Portugal. E a verdade é que eu sou filho de pastores brasileiros, missionários, que foram... Vai fazer ano que vem 30 anos que meus pais foram como missionários lá de Goiânia. Alguém é de Goiânia, por acaso, aqui? Oh, tem um abençoado lá. Tem mais um? Tem dois abençoados, amém. Goiânia é uma terra top. Meus pais vieram de lá, mas eu nasci em Portugal, como eu disse, filho de missionários. E assim, eu espero que vocês entendam tudo o que eu falo. Eu acho que não precisa de tradutor não, né? Não precisa não, né? Que eu estou assim meio nervoso, inseguro, né? Vou tentar ao máximo forçar o meu português de Portugal para não interferir na pregação. Tá bom? Sim? Como o pastor Pedro falou, eu tenho tido a oportunidade de servir liderando o Ministério de Jovens e Adolescentes lá na nossa igreja, MCI em Portugal. Nós temos igrejas em diferentes países. Somos uma igreja, MCI significa Missão Cristã Internacional, então nós temos missões em outros países, mas a nossa sede fica lá em Sintra, como eu estava falando. E eu tenho tido a oportunidade de liderar, mais ou menos, nos últimos 3 anos, eu tenho liderado ali o Ministério de Jovens e Adolescentes. Eu não sei que idade que eu aparento ter, mas eu tenho 24 anos. Lá em Portugal, uma semana antes de eu vir para o Brasil, uma menina lá de uma célula que eu lidero lá em Portugal, na nossa igreja, uma menina achou que eu tinha 16 anos. Eu tenho cara de 16 anos? Eu não sei. Tem galera que fala que quando eu tiro esse projeto de barba, que eu acho que é barba, mas não é, tem gente que fala que eu pareço ter 16, mas tudo bem. Eu tenho 24 anos e, como eu disse, eu estou liderando lá há 3 anos e tem sido um privilégio, sabem? E eu vou falar durante a pregação um pouco também da minha experiência liderando. Porque, para quem... Ninguém aqui me conhece, no caso, ainda, mas para quem me conhece, que acho que no caso é mais o meu irmão aqui, só que me conhece mais de perto. O meu irmão é o guitarrista cabeludo que estava aqui tocando aqui. E para quem me conhece sabe que a minha vida toda eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Quando eu tinha os meus 10, 12, 13, 14 anos, eu jamais me imaginaria estando num púlpito na igreja pregando. E a minha vida toda, desde que eu nasci, por ser filho de pastor, sim, eu sou filho de pastor, todo mundo sempre falou, o meu pai chama-se Sidson, todo mundo sempre falou, olha o mini Sidson, olha, vai ser pastor igual o pai. E eu sempre a minha vida toda falei, eu nunca, jamais vou ser pastor. Mas Deus chamou, né? E eis-me aqui. E eu sempre fui muito tímido, eu jamais me imaginaria pregando, muito menos pregando numa igreja incrível como a INA, que inclusive eu estou aqui pela primeira vez e já amei. Amanhã vou estar aqui de novo. Eu amo muito a vida dos vossos pastores Davi e Mónica. Eles têm uma amizade muito especial com a minha família também. O Pedro também teve a oportunidade de conhecê-lo quando ele esteve lá connosco e o André estou conhecendo agora. E já devo perceber que ele é uma pessoa também incrível. E sabem, até já perdi, já esqueci o que eu estava falando, mas tudo bem. Eu estava falando que eu jamais me imaginaria estar aqui pregando, e muito menos pregando no Brasil. Mas sabem, eu queria falar hoje sobre algo muito importante que o Senhor tem me ensinado. E acredito que isso é o motivo principal de eu estar aqui partilhando a palavra do Senhor com vocês hoje. Queria pedir que vocês abrissem as Bíblias em 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31. Enquanto vocês vão abrindo aí 1 Coríntios 12, 31, só queria dar o contexto dessa passagem. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está a falar à igreja de Corinto acerca dos dons do Espírito, dos dons espirituais. Sabem, uma coisa que eu gosto sempre de pensar e olhar para a minha vida cristã, para a vida cristã dessa forma, é que quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não vamos assim, não somos arrebatados de um momento para o outro e vamos para o céu logo. Por que será então que quando a gente aceita Jesus nós continuamos aqui nessa terra? É porque existe um propósito para a igreja estar nessa terra. Nós temos que ser o quê? Luz, as testemunhas de Jesus, e através de nós que conhecemos a verdade,
que outras pessoas conheçam a verdade. Esse é o propósito, amém? Dos cristãos estarem aqui na terra, da igreja estar na terra. E para nós sermos essas testemunhas de Jesus, para nós pregarmos o Evangelho, cumprirmos o nosso propósito como igreja aqui na terra, nós precisamos de algo que se chama o poder do Espírito Santo. E por isso, em Atos 2, para aqueles que já leram, a igreja recebeu o batismo do Espírito, a igreja recebeu os dons do Espírito, dom de cura, dom de palavra de conhecimento, dom de profecia. Amém? E nós precisamos do poder do Espírito Santo. Mas aqui, Paulo, depois de falar sobre os dons do Espírito e apresentá-los, no final do capítulo 12, ele diz o seguinte: entretanto, busquem com dedicação aos melhores dons. Mas depois vejam como ele termina o capítulo. Ele diz assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. O que é que poderia ser mais excelente? O que é que poderia ser mais importante, mais essencial para o cristão pregar o Evangelho do que os próprios dons do Espírito, do que o próprio poder do Espírito Santo agindo através de nós com sinais e maravilhas? O que é que poderia ser superior? E nós vamos ver isso no capítulo 13. Vamos ler então 1 Coríntios 13, a partir do 1. Eu vou acompanhando aqui na projeção, pode ser? Para todo mundo ficar na mesma versão da Bíblia. 1 Coríntios 13, 1. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Próximo. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E por fim, tudo sofre, vamos falar todos juntos, tudo crê e tudo suporta. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Sabem, este amor que Paulo está a falar, que é o tal caminho mais excelente, é aquilo que é mais excelente até do que os próprios dons do Espírito. É o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que Deus tem por mim e por ti. E Deus nos desafia a viver e a caminhar e a andar nesse mesmo amor. A procurarmos dia após dia viver nesse amor. Mas porquê? Porquê é que nós precisamos tanto desse amor? E precisamos desse amor até mesmo mais, é mais essencial, mais excelente do que os próprios dons do Espírito. É normal que nós, como cristãos, como eu estava a dizer, nós sabemos que nós temos um propósito aqui na Terra. Então nós queremos falar sobre Jesus para quem não conhece Jesus. Nós queremos ser bênção na vida das pessoas, seja dentro ou fora da igreja. Mas a verdade é que é bom nós queremos pregar o Evangelho, é bom nós queremos cumprir a grande comissão que é ir e pregar o Evangelho para toda a criatura. Mas a verdade é que muitas vezes nós cometemos um erro e era isso que eu queria partilhar convosco hoje. Amém? Alguém está vivo aqui hoje? Sim? Eu quero partilhar mesmo o meu coração com vocês. Eu nem sei se eu vou seguir o esboço da forma como eu preparei, mas eu quero abrir o meu coração com vocês porque é algo que Deus tem falado tão forte ao meu coração que tem mudado a maneira como eu vejo tudo na minha vida. Tudo no meu ministério tem mudado, as minhas lentes têm mudado através dessa revelação que Deus tem me dado para a glória dele. Eu percebi que na minha vida cristã, desde o início até hoje, mesmo liderando os jovens da minha igreja, eu estava demasiado focado em como é que eu iria servir a Deus. No sentido de que ministérios é que Deus queria me usar? Em que lugares é que Deus queria que eu fosse? Que pessoas é que Deus queria que eu acompanhasse, discipulasse mais de perto, cuidasse mais de perto? E eu, durante muito tempo, estava demasiadamente preocupado em como Deus iria usar a minha vida. Alguém alguma vez já se perguntou, tipo, qual é o meu ministério? Eu não sei qual é o meu ministério. Alguém já teve essa dúvida? Alguém aqui é filho do pastor, tal como eu? Tem alguns filhos do pastor? Amém. Eles sabem aquilo que eu passo, sabem? Filho do pastor, não sei se vocês já perceberam isso, muitas vezes eles tornam-se aquele multifunções na igreja, né? Faz tudo. Está na multimídia, está no louvor. Quase todo o filho do pastor que eu conheço já esteve ou serve no louvor, é engraçado. O filho do pastor, por crescer na igreja, muitas vezes ele serve em vários ministérios. E muitas vezes esses filhos do pastor, ou até quem não é filho do pastor, pode ficar naquela crise de identidade. Mas qual que é o meu ministério? Em que é que eu vou servir? E às vezes a gente fica demasiadamente preso, por exemplo, no qual é o meu ministério?
Onde é que Deus quer que eu sirva? Quais são os meus talentos? Eu já lidei com adolescentes que eu liderava que diziam assim, todo mundo tem um talento. Tal pessoa prega bem, tal pessoa canta bem, toca um instrumento, sabe tirar umas fotografias tops para o Instagram da igreja, mas eu não sei fazer nada. Sabem, isso é mentira de Satanás. Deus colocou dons e talentos dentro de ti, Deus te criou com propósito e Deus vai sim te usar em algum ministério. Amém? Então não te preocupes com essa questão. Isso já está no coração de Deus. Basta tu ires caminhando e caminhando em amor. Esta palavra eu vou falar sempre, tocar na tecla do amor, que o Senhor vai te revelar. E muitas vezes eu percebi que na minha vida pessoal e ministerial estava muito preocupado com como Deus iria me usar. Eu percebi, Deus quer que eu seja um pastor, mas que tipo de pastor que eu vou ser? Vou ser um pastor local, um pastor que prega em vários países, um pastor que vai para a África ser missionário e ficar lá o resto da vida? Que tipo de pastor que eu vou ser? E eu tive muitas vezes essa crise de identidade. E muitas vezes eu também cometi o erro de falar com o Senhor. Senhor, usa-me, mas só se for fazendo isso e aquilo que eu me sinto confortável a fazer. Eu não sei quantos aqui conseguem se acusar disso, mas muitas vezes eu cometi o erro de, Senhor, usa-me, mas só naquilo que eu estou confortável. Só naquilo que eu tenho a certeza que eu sei que eu vou fazer e vai dar certo. E sabem, a nossa motivação e a nossa maior preocupação quando nós servimos ao Senhor, cumprimos a grande comissão, o ID, não deve ser o como Deus vai nos usar. Quais dons do Espírito eu vou ter? Será que eu vou ter o dom de palavra de conhecimento, o dom de profecia? Para onde é que o Senhor vai me levar? Será que o Senhor vai me levar para algum país para pregar o Evangelho? Será que eu vou ficar no Brasil? E muitas vezes nós nos perguntamos tanto sobre isso e a nossa vida no ministério, a nossa vida pessoal, anda tanto à volta disso que nós ficamos tão focados no como nós achamos que Deus quer ou não quer nos usar, que nós esquecemos do porquê que Deus quer nos usar. E a verdade do porquê que Deus quer nos usar, a verdade do porquê que nós servimos na igreja, o porquê sempre vai voltar no amor. Sempre vai voltar no amor que Deus tem pela humanidade. Sempre vai voltar no amor que Deus tem pela igreja. Porquê que a igreja tem pastores? Porquê que Deus chama pessoas para serem pastores? Para cuidar das ovelhas que Ele ama. Lembram-se quando Jesus ressuscitou e Ele foi perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? E quando ele disse, sim, Senhor, as 3 vezes, o que é que Jesus disse? Apascenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, cuida da minha igreja. Se tu me amas, tu vais cuidar da minha igreja, porque eu amo a minha igreja. Amém? Então, tudo o que nós fazemos, seja na igreja ou fora da igreja, porque também quando é fora da igreja, Deus também ama os perdidos. Então, porque nós sabemos que Deus ama os perdidos, nós também amamos, e por amar os perdidos, nós vamos até lá buscar os perdidos. Então, na vida cristã, tudo sempre volta para o amor. Nem sempre importa como nós vamos ser usados. Nós temos que abrir a nossa mente e deixar de ficar focados no o que é que eu sou bom ou não sou bom a fazer, ou o que é que eu acho que eu sou capaz ou não sou, ou em que lugar é que eu acho que Deus quer que eu esteja. Ontem eu estava em Portugal, hoje eu estou aqui pregando na INA. E até há pouco tempo eu não sabia que eu ia estar aqui a pregar. Mas se Deus me enviou, amém, por amor a Ele e por amor a vocês, eu vou estar aqui a pregar para vocês. Então tudo sempre volta para o amor. E, sabem, eu há pouco tempo atrás estive na minha primeira viagem missionária. Estive em África, num país de língua portuguesa chamado São Tomé e Príncipe. E foi a minha primeira missão. E eu nunca sonhei em fazer missão, por incrível que pareça. Mas eu fui em missão e eu fiquei apaixonado por aquilo que eu vi, por aquilo que eu senti, por aquilo que eu experimentei. Mas aquilo que Deus falou mais forte ao meu coração foi essa questão do amor. E foi daí que Deus começou a falar mesmo muito forte ao meu coração sobre essa questão. Porque eu estou acostumado a pregar na minha igreja local, no meu ministério de jovens, estou acostumado a cuidar deles, a estar com eles. É a minha zona de conforto, é a minha família, é a minha casa. Quando eu fui para um país diferente, em África, onde há extrema pobreza, onde se eu pregar lá mais de 15 minutos, a galera não consegue mais prestar atenção ao resto da pregação, porque a galera desvia a atenção. Isso é algo característico lá. Uma cultura diferente, que a galera gosta de dançar, a galera é muito expressiva com o corpo, e eu sou muito quieto, muito parado. Nos meus primeiros dias em missão em África, eu me senti completamente fora da minha zona de conforto. E eu cheguei lá e algo que eu sentia muito forte no meu coração era um desprezo por mim próprio, pela minha própria pessoa. Pensava, meu Deus, aqui em África, o que é que eu vou fazer aqui em África? Essas pessoas pensam completamente diferente de mim, a minha comunicação é diferente da comunicação deles, a cultura é diferente, a língua é a mesma, mas muitas palavras que eles usam são diferentes e eles vivem num contexto completamente diferente. O que é que eu vou fazer?
galera, eu tocava lá Atos 2, então vai me incendiar. E a galera ficava tipo assim. Mas aí quando chegava o pastor da igreja lá, nosso, e começava a tocar aquelas músicas com ritmo assim, batida quase igual a batida de funk, a galera dançava toda animada. E eu ficava lá tipo, meu Deus, eu não pertenço aqui, aqui não é o meu lugar. Então nessa missão, muitas vezes eu me sentia inútil, eu pensava, meu Deus, por que o Senhor me enviou para essa missão? O que é que eu vou fazer aqui? Até que me deu um clique assim, acendeu uma lâmpada na minha mente e eu pensei, meu Deus do céu, eu estava tão confiante, tão seguro com as pessoas com quem eu já estava acostumado a lidar no meu ministério, com o público a quem eu estava acostumado a pregar, ministrar louvor, e eu estava tão confiante no facto de que, no meu contexto pessoal, da minha igreja, eu já sabia o que fazia, o que eu tinha que fazer que dava certo. Eu já sabia na pregação o jeito de pregar que dava certo. E eu percebi que eu estava tão preso naquilo que quando eu saí da minha zona de conforto, eu fiquei, mas o que é que eu estou a fazer aqui? Por que é que Deus me enviou aqui? Aí o meu coração ficou tão constrangido, eu fiquei, mas qual tem sido a minha motivação para servir ao Senhor? Tem sido o facto de que eu sei que tudo o que eu vou fazer vai dar certo? Ou a minha segurança não é... Vou falar de outra forma. Eu percebi que a minha confiança estava no facto de que Deus estava-me a usar durante muito tempo para fazer coisas que eu já sabia que eu era capaz de ser usado por Deus para fazer. Mas quando Deus me levou para algo que eu não estava acostumado, para águas desconhecidas, eu percebi que eu afinal não confiava tanto no Senhor. Confiava mais nas minhas próprias habilidades que eu tinha desenvolvido ao longo do meu tempo, da minha experiência como líder de jovens. Faz sentido para vocês isso? Sim. E sabem, isso é uma palavra muito forte, muito dura que o Senhor falou ao meu coração. E talvez o Senhor está a falar com alguns aqui hoje. Talvez tu estás há muito tempo a servir no mesmo ministério, a lidar sempre com as mesmas pessoas. Mesmo quando tu pregas o Evangelho lá fora, tu pregas sempre nos mesmos ambientes. E talvez Deus quer te levar mais longe. Mas talvez tu só não dás esse passo de ir mais longe, de ser mais ousado na pregação do Evangelho, de tentar ir além no teu ministério. Talvez tu não estás a crescer, estás sempre no mesmo, porque tu estás a confiar mais na tua própria capacidade do que no Senhor que te capacita. Quando eu comecei a liderar jovens na minha igreja, eu confesso para vocês, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia. Eu não tinha experiência nenhuma, um jovenzinho de 21 anos, e eu só assumi o ministério de jovens na minha igreja porque eu era basicamente a única pessoa que sobrou para pegar no ministério e reerguer um ministério que estava quebrado. E eu não sabia o que eu estava fazendo. E nessa altura, foi a altura que assim, eu vi mais o sobrenatural de Deus. Porque quando a gente começa a confiar demasiado na nossa própria capacidade, naquilo que a gente já sabe fazer ou acha que sabe fazer, a gente não dá espaço para o Senhor vir com poder e vir com o seu sobrenatural. Paulo diz na Bíblia que a glória de Deus se aperfeiçoa em quê? Nas nossas fraquezas. Quando eu reconheço a minha fraqueza perante o Senhor, quando eu reconheço que há coisas que só o Senhor pode fazer através da minha vida, que eu não sou capaz, é aí que o sobrenatural de Deus flui mais na minha vida. E eu percebi nessa missão que eu me esqueci disso. E outra coisa que me constrangeu nessa missão, que aí vou voltar à questão do amor, é que eu vi os meus companheiros na missão e eu via que eles estavam toda hora com os olhos cheios de lágrima. Eu via que eles iam orar pelas pessoas e Deus lhes dava as palavras certas para orar pelas pessoas. Lhe dava palavras de conhecimento, profecias para lançar sobre as pessoas. Eu comecei a ficar revoltado comigo próprio, com Deus. Deus, porquê que o Senhor não está a me usar da mesma maneira que está a usar aquelas pessoas? E Deus me falou, não estás a amar aquelas pessoas com o meu amor. Tu estás à procura de te encontrar. Estás à procura de encontrar algo que tu vais ser útil nessa missão. Tu estás à procura de ser usado por mim. Estás à procura de achar algum conforto nas tuas capacidades. Mas eu não te chamei para isso. Eu te chamei para amar as pessoas. Seja como for. Seja pregando, seja louvando, tocando um instrumento, cantando. Seja entregando uma doação de uma roupa numa roça pobre em África. Eu te chamei só para amar as pessoas. E à medida que tu amares, Deus me falou assim, Lucas, à medida que tu amares essas pessoas, quanto mais tu amares essas pessoas, o meu espírito vai fluir através de ti. As coisas vão acontecer. Houve um momento muito bonito nessa missão que eu fiz uma oração a dizer, Senhor, dá mais amor por essas vidas. E eu estava sentado no quintal da casa que é a base missionária nossa lá nesse país de África onde eu estava, e eu me sentei e
logo depois que eu fiz essa oração simples e curta, Senhor, me ajuda a amar, veio um monte de crianças, adolescentes, assim do nada, onde eu estava, e começaram a puxar conversa comigo. E eu só fiquei conversando com eles. E Deus falou ao meu coração, Lucas, é isso. Eu só te pedi para vir nessa missão para isso. Para dar atenção para essas crianças, para esses adolescentes. Para falar com eles. Para criar um laço de amizade com eles. E isso já faz toda a diferença. Sabem, eu visitei roças em África que mora lá menos de 100 pessoas. E são pessoas que vivem mesmo distantes. A gente tinha que andar tipo 1h30 de carro no meio da selva, nos caminhos perigosos para chegar lá onde essas roças estavam. E são pessoas esquecidas pela sociedade. Nessas roças há doenças que são tipo doenças da Idade Média, doenças que não há em mais nenhum outro lugar, porque eles não têm saneamento básico, não têm eletricidade como deve ser. E por que Deus envia pessoas para lá? Por que Deus envia cristãos para lá? E quando eu fui lá, eu fiquei pensando nisso e pensei, Deus falou muito forte no meu coração. Eles não precisam de dinheiro, eles não precisam só de roupas, eles precisam do meu amor. Eles precisam saber que eu não esqueci delas. E Deus me constrangeu tanto nessa missão sobre o amor. E a verdade, vamos ler de novo 1 Coríntios 13, 7. Diz assim, primeiro, que o amor tudo sofre. Sabem, no mundo é impossível evitar sofrimento. Jesus nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, mas Ele não vai nos livrar do sofrimento. Nós vamos passar por todo o sofrimento e qualquer outra pessoa na Terra passa. E nós como cristãos, então, nós temos que estar ainda mais dispostos a passar por sofrimento. Mas como assim? Eu vou para Jesus em busca de uma vida melhor e vou ter mais sofrimento? Parece meio louco, né? Mas a vida cristã é assim. O que ainda nos resta da nossa zona de conforto, o que ainda nos resta de consolo, de conforto em nós próprios, Jesus nos manda negar isso. Jesus nos manda segui-lo, mas para segui-lo nós temos que fazer o quê? Negar a nós próprios e tomar a nossa cruz. Jesus tomou a cruz dele e nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que sofrer muitas coisas que o pessoal lá no mundo não vai ter que sofrer, mas nós, por amor a Cristo, por amor às vidas, por amor à igreja, por amor ao reino de Deus, nós vamos ter que sofrer. E nós só vamos estar dispostos a cumprir o nosso ministério, a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, a servir a igreja, a servir o reino como Deus quer que nós sirvamos, quando nós estivermos 100% dispostos a sofrer. Às vezes Deus vai te pedir para deixar algumas amizades. Às vezes Deus vai pedir-te para deixar lugares onde tu estás confortável. Talvez esse lugar é um ministério, talvez esse lugar é uma cidade, talvez esse lugar é uma casa, talvez esse lugar é um emprego, talvez esse lugar é um curso da faculdade que tu estás a fazer e Deus vai te pedir, deixa isso para me seguir e para seguir o propósito que eu tenho para a tua vida. Enquanto nós não estivermos dispostos a sofrer por amor a Cristo, por amor às vidas, nós não vamos estar 100% dispostos a servir ao Senhor e a cumprir o nosso ministério. Outra coisa que a Bíblia fala sobre o amor, a Bíblia fala que o amor, podem voltar para o 13:7, a Bíblia fala que o amor tudo crê e tudo espera. Sabem, é inevitável, como eu estava a dizer, o nosso ministério, o nosso propósito de vida, aquilo que Deus quer fazer através de nós, vai sempre implicar sofrimento. Mas por que nós somos loucos ao ponto de estar disposto a sofrer o que for preciso para que Deus nos use? A explicação que eu encontrei na palavra sobre isso tem a ver com essa questão de tudo crê e tudo espera. Em relação à questão que o amor tudo crê, nós estamos a falar sobre a fé. Às vezes nós pensamos que a fé é simplesmente acreditar que Deus existe. É acreditar que Deus habita dentro de nós, mas a fé vai muito além disso. Eu vejo a fé como algo que está baseado em duas coisas muito importantes. A fé está baseada na nossa confiança e na nossa obediência à palavra de Deus. Confiança e obediência. A fé é acreditar em algo que eu não vejo. Então a fé tem a ver com confiança. A fé é uma confiança cega. Então, quando eu amo ao Senhor, eu confio nele cegamente.
Ele me diz, Lucas, vai para a direita, eu vou para a direita, mesmo que eu não saiba o que é que está à minha direita. Porque eu confio cegamente no Senhor. Isso é o que a fé faz. Eu confio ao Senhor. Eu não preciso de pedir ao Senhor uma prova de que Ele está-me a conduzir para um caminho bom, porque eu sei que a vontade dEle para mim é boa, perfeita e agradável. Então se o Senhor me manda fazer algo, me manda para tal lugar, me manda dizer tal coisa, eu confio no Senhor cegamente. Eu sei que se Ele está-me a pedir isso, é porque é o melhor para mim. Amém? É porque é o melhor caminho a seguir. E a fé tem a ver com a obediência. Muitas vezes nós pensamos que a obediência a Deus é obedecer na maior parte das vezes. A obediência é obedecer a 100%, obedecer 99% não é obediência. E nós, muitas vezes, na nossa vida cristã, infelizmente, temos que aprender isso da pior forma. Muitas vezes nós só aprendemos o quão ruim a desobediência é quando nós sofremos as consequências más dessa desobediência. O Senhor quer nos levar a um caminho de obediência, mas, sabem, é amando a Jesus que nós vamos obedecê-lo. Jesus disse, aquele que obedece os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Se não me engano, no Evangelho de João está escrito isso. Que aqueles que obedecem, que guardam os mandamentos do Senhor, são esses que amam o Senhor. Eu não posso dizer que eu amo o Senhor com os meus lábios. Eu não posso dizer aqui no louvor, essa é minha promessa. A gente canta essa música em Portugal também, tá? A gente é muito abençoado pelo vosso ministério de louvor. E nós não podemos cantar, essa é a minha promessa, eu vou gastar a minha vida. Se num segundo nós cantamos isso, no outro segundo Deus nos pede algo e nós não estamos dispostos a obedecer. Temos que obedecer com as nossas atitudes, com as nossas ações. Isso é amor. E isso vem pela fé. A fé tem a ver com confiança e obediência. E nós vamos caminhando na nossa vida cristã de fé em fé. E o amor, a Bíblia diz que ele tudo espera. Em 1 Coríntios 13, 7. A esperança, como eu estava a dizer, a fé é nós cremos em algo que nós não vemos. E a fé também é a certeza daquilo que nós esperamos que vai acontecer. Então a esperança tem a ver com eu ter a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. A esperança tem a ver com a certeza de que não importa como a minha vida esteja hoje, não importam as circunstâncias hoje, se eu estiver obediente ao Senhor em fé, eu tenho uma esperança. Eu sei que no fim o Senhor vai sempre me honrar, o Senhor vai sempre me colocar no lugar certo, o Senhor vai sempre satisfazer o meu coração. Porque sabem, muitas vezes nós servimos na igreja à procura de uma satisfação pessoal. E como eu estava a falar e dando o exemplo da missão, a missão me mostrou muito isso dentro de mim que estava mal. Eu estava a servir a Deus muito em busca de satisfação pessoal. Eu estava a servir a Deus em busca de aumentar a minha autoestima. Eu prego, a galera cai no chão, debaixo do poder de Deus, a galera recebe a pregação que eu prego e isso sobe a minha autoestima. Ou às vezes eu pregava porque eu queria me sentir útil. Porque eu me sentir útil também faz crescer a minha autoestima. Às vezes eu servia por causa do meu ego. Às vezes eu servia porque eu pensava que eu era a única pessoa capaz de fazer algo que Deus me pediu para fazer. E eu queria dar uma chamada de atenção que Deus tem me dado constantemente. Se tu hoje decidires parar de servir a Deus, a obra de Deus vai continuar contigo ou sem ti. E muitas vezes nós temos dificuldade em perceber isso. Há uma coisa muito interessante que está acontecendo aqui hoje. Para além de eu estar pregando pela primeira vez no Brasil, se não me engano, num culto. Hoje, agora umas horas atrás, que lá em Portugal são 4 horas mais tarde, aconteceu o primeiro culto de adolescentes na minha igreja, desde que eu lidero o Ministério de Jovens, que eu não estava presente. E eu fiquei assim com o coração na mão, meu Deus, primeiro culto de adolescentes em que eu não estou. E meu coração quebrou assim de uma forma, eu sabia que tudo ia dar certo, que o resto da equipa de liderança ia dar conta de fazer o culto e tudo deu certo, graças a Deus. Eu estava acompanhando o culto online. Mas eu percebi, por que me doeu tanto deixar um culto do meu ministério acontecer sem mim? Porque muitas vezes nós centramos tudo em nós próprios. Nós pensamos, só vai dar certo, porque eu que sou o líder, estou lá organizando tudo. Sou eu que quando falta alguma coisa, eu quebro o galho e vou e resolvo.
Sou eu que digo como é que as coisas têm que ser. Mas quando nós servimos por amor e não por ego, nós percebemos, eu estando ou não estando, Deus vai fazer da mesma forma. Eu é que tenho o privilégio de servir a Deus, seja no que for que Ele me chamar. Se Ele me chamar hoje para deixar de liderar os jovens, para liderar o ministério da cozinha, do café na igreja, eu vou. Porque eu tenho que andar em quê? Em fé. Em fé. Porque eu amo a Deus. E eu tenho fé no meu Senhor que onde Ele me colocar, onde Ele me pedir para servir, é onde eu tenho que estar. Não é onde eu acho que eu sou útil. Não é onde eu acho que a galera precisa de mim. Porque ninguém precisa de mim. Ninguém precisa de nós. O Senhor não precisava de nós para que o mundo conhecesse o Evangelho. Mas o Senhor nos deu esta missão de ir e pregar o Evangelho. É um privilégio que o Senhor nos dá de participar da obra dele. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas nós estamos a continuar na terra aquilo que o próprio Senhor Jesus começou no ministério dele. Que privilégio, que honra. E nós podemos pensar, meu Deus, Deus é muito doido, porque Jesus, que é perfeito, começou e deixou o resto para nós, pessoas tão imperfeitas, tão incapazes. Como é que Jesus, sendo perfeito, deixa o cuidado das ovelhas sobre um homem como Pedro? Que uma hora falava, Senhor, jamais eu vou te trair. Na mesma hora está lá o galo cantando. Está lá ele, meu Deus. E o Senhor precisa mesmo de, constantemente, eu falo por mim, eu acredito que eu não sou o único imperfeito aqui na sala, o único pecador aqui, talvez eu seja, não sei. Mas a verdade é que o Senhor precisa constantemente de nos lembrar que se o amor não for o centro daquilo que nós fazemos para Deus, o ego vai sempre subir, vai sempre aparecer e falar mais alto do que o resto. E se nós fazemos a obra de Deus guiados pelo ego e não pelo amor, pela fé, pela esperança, onde é que a gente vai chegar? Sabem, eu vou dar um exemplo de alguém que lidera célula, lidera uma célula, lidera pessoas, cuida de pessoas. Alguns aqui, sabem, as vidas que Deus tem colocado nas tuas mãos para liderar, para cuidar, para discipular. Quantas vezes na semana tu tens orado por essas pessoas? Quantas vezes por semana tu pensas nessas pessoas que Deus colocou sobre o teu cuidado? Eu comecei a liderar a minha primeira célula. Eu tinha 17 para 18 anos. E eu cresci, na mesma igreja sempre, sendo filho do pastor. Eu sempre sonhei ser líder de uma célula. Aí a primeira célula que eu assumi, que eu peguei para liderar, eu peguei logo uma célula que tinha cerca de 10 para 12 adolescentes. E eu ali com 17 para 18 anos, achando que eu ia ganhar um mundo todo para Jesus, que eu era muito top, porque eu tinha os dons do Espírito, porque eu já tinha sido batizado pelo Espírito, que eu falava em línguas estranhas, porque eu achava que eu sabia pregar, mas eu não sabia, e acho que ainda não sei, mas tudo bem. E o que aconteceu? Eu fui lá com todo o gás, com toda a expectativa, e aconteceu simplesmente que, com o passar do tempo, eu cuidei tão mal daquelas vidas que o grupo que eu comecei a liderar com 10 pessoas acabou com 3 pessoas. Aí, estão rindo, né? Porque não foi com vocês. Aí chegou a pandemia e era eu e mais 3 pessoas. E que só continuaram no grupo porque eles eram meus amigos, sinceramente. Se eles não fossem meus amigos, eles falavam, não, mas desista, eu não aguento mais esse líder horrível. E a verdade é que Deus precisou me quebrantar muito. E Deus precisou de me mostrar que muitas vezes que a minha motivação não estava no lugar certo. Muitas das vezes eu estava lá liderando aquelas pessoas, mas eu não sabia que problemas que elas estavam passando, eu não gastava tempo orando por elas, eu não saía às vezes nem para dar um rolê com elas, eu era só o líder delas. Eu sou o líder, estou aqui e tal. Eu prego e tu ouves e recebe em nome de Jesus e cada um volta para a sua casa em amém. Liderança não é isso, liderança é servir. O próprio Jesus veio na terra como homem para servir. O Filho do Homem veio para servir. Jesus ensinou isso. Ele disse, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo. Jesus lavou os pés dos discípulos. E o que é que ele disse para eles e também para nós? Façam como eu vos mostrei. Sirvam uns aos outros. Se o teu irmão precisa de oração, ora por ele. Se o teu irmão precisa de companhia, nem que seja para ir para o shopping comprar uma roupa, vai com o teu irmão. Se o teu irmão terminou um namoro, ele está acabado, está triste, vai lá e consola o teu irmão. Se o teu irmão está feliz porque ele entrou na universidade, no curso que ele queria estudar, alegra-te com o teu irmão. Sabem,
pastorear, cuidar de vidas, é amar, é estar lá com as pessoas, é nos apaixonarmos pelas pessoas, nos preocuparmos pelas pessoas. E até eu entender isso, Deus teve que trabalhar muito em mim. A verdade é que eu contei essa história triste, que eu comecei a liderar uma célula e começou com 10 pessoas, acabou com 3. Hoje eu supervisiono lá na nossa igreja 6 células de adolescentes com 104 adolescentes. E isso aconteceu num período de, menos de 6 anos e não foi nada que eu fiz. Eu simplesmente aceitei, Senhor, realmente, eu preciso de aprender a amar esses adolescentes que eu lidero. Eu preciso de aprender a amar essa galera abençoada que muitas vezes é complicada de lidar. Mas são as pessoas que o Senhor me confiou. E o meu irmão, que está lá comigo em Portugal, ele sabe o amor que eu tenho assim, imenso por esses adolescentes. A galera lá, a gente brinca que o Ministério dos Adolescentes é um rebanho, né? Aí as líderes lá, mulheres que lideram o Ministério dos Adolescentes são as pastoras e tal, que lideram as ovelhas. Aí os homens são os bodes, né? A gente tem essa brincadeira lá, uma brincadeira interna. E a galera fala que eu sou o bode mestre. Aí eu chego lá no culto de adolescentes e a galera, bode mestre! E eu tenho um carinho muito especial por esses adolescentes. Eu não consigo largar dele. Muitas vezes eu dou mais rolê com os adolescentes do que com a galera da minha idade, de mais de 20 anos. Mas no início, quem era adolescente? Eu não queria nem saber de adolescentes. Eu só queria me promover o meu próprio ministério. E quando Deus nos ensina a amar as vidas, simplesmente tudo flui. Eu achava que eu não sabia pregar para adolescente. O Senhor começou a me mostrar o jeito certo de pregar e começou a fluir. Eu achava que eu não sabia aconselhar, fazer aconselhamento com adolescentes. O Senhor me capacitou para isso. E Deus tem feito coisas incríveis, incríveis. Por causa de quê? Amor. Quando o nosso ministério está baseado no amor, as coisas simplesmente vão fluir. Não importa onde Deus te coloque, não importa as pessoas que Deus te coloque para liderar, para cuidar, porque a tua base é o amor. Por fim, a passagem de 1 Coríntios 13:7 fala que o amor tudo suporta. Sabem, muitas vezes o ministério, ele vai, para mim e para ti, ele vai ser algo pesado. Ele vai ser algo doloroso. Muitas das vezes servir na igreja, cumprir o teu ministério até fora da igreja, vai-te tirar algumas horas de sono, vai-te tirar tempo, minutos, horas que tu gostarias de gastar assistindo Netflix, tendo um tempo de lazer a mais. Às vezes o ministério vai-te dar muita dor de cabeça, muitos problemas para resolver, muita pessoa chata para lidar também. O ministério muitas vezes vai-te desafiar, como eu estava falando no início, a ir além dos teus limites, além das tuas próprias capacidades e vai-te tirar da tua zona de conforto. O ministério é algo pesado. Muitas vezes tu vais sentir um peso no mundo espiritual. O capeta vai ver que estás sendo uma pessoa abençoada, usada por Deus, e ele vai começar, às vezes, até mesmo a tentar atacar algumas áreas da tua vida e tu vais ter que vigiar em oração. O ministério não é algo fácil, o ministério é algo pesado, não é fácil. Por isso é que quando nós buscamos o ministério atrás de aplausos das pessoas, de reconhecimento humano, quando nós queremos o ministério para alimentar o nosso próprio ego, para tentar que a nossa autoestima cresça, para tentar nos satisfazer, porque às vezes nós pensamos que aquilo que vai nos satisfazer, nos fazer pessoas completas, vai ser útil em alguma coisa na igreja. Mas eu queria te dizer, meu irmão, mais uma vez, desculpa dizer, mas Deus vai fazer a obra dele contigo. Meu pai gosta de falar contigo ou sentigo. Deus vai fazer a obra dele. Então se estás à procura de um lugar onde tu vais te sentir útil, não vai dar certo. Tu vais para um ministério, quando tu vires que alguém no teu ministério faz o que tu fazes melhor do que tu vais ficar com inveja dessa pessoa. É verdade, vais ficar com inveja dessa pessoa. Eu vou partilhar o meu coração. Eu estou em casa aqui, no Ministério do Louvor, eu já senti inveja de outras pessoas que cantavam melhor do que eu. Eu já senti inveja, algumas vezes. E o Senhor teve que ir trabalhando no meu coração. Vamos achar, Lucas, tu não estás no Ministério do Louvor para ser a pessoa que canta melhor. Cantando melhor ou pior, o que importa é que tu cantes para mim. Amém? Até pregando, gente, muitas das vezes, quando eu prego, como eu estou pregando aqui, em lugares que eu não estou habituado a pregar, eu
eu deixo do púlpito, já estou muito melhor nisso, mas no início era muito tenso. Nas primeiras vezes que eu pregava em lugares assim, que não era a minha igreja, que não era a minha casa, que eu não estava confortável, eu descia do púlpito e só vinha pensamentos assim na minha cabeça. Nossa, que pregação horrível! Meu Deus do céu! Como assim? Como é que tu achas que tu foste chamado para pregar, Lucas? Que pregação horrível! Meu Deus do céu, a galera deve ter dormido durante a tua pregação. Aí depois é interessante que, nas vezes, desde sempre, que eu mais achei que eu tinha pregado mal eu descia do púlpito às vezes, vinha alguém falar, Lucas, foi uma bênção. E eu pensava só na minha cabeça, mentiroso! Mentiroso do céu! Só porque eu sou filho do pastor, né? Se eu não fosse teu líder, filho do pastor, tu não falarias isso. Que a pregação foi boa. Lá no fundo a pessoa deve estar pensando, nossa, esse Lucas eu não aguento ouvi-lo pregar mais. Meu Deus! Ainda por cima eu sou das pessoas lá que prega mais tempo, né? E a galera brinca que eu prego muito, muito tempo. Que se deixar eu prego 1 hora. E eu nem sei mais quanto tempo eu estou pregando, aliás. Se quiserem chamar a minha atenção se eu estiver passando o tempo, agradeço. A verdade é que muitas vezes eu pensava, meu Deus, que pregação horrível. E eu comecei a refletir, a pensar, meu Deus, o que é que eu penso sempre que eu preguei mal? Não é possível que eu prego sempre mal e meu pai continua a me colocar para pregar na minha igreja. Não é possível. Algo de errado não está certo aqui. E muitas das vezes, principalmente no início, quando me chamavam para pregar em outro lugar, a primeira coisa que passava pela minha cabeça quando alguém me chamava para pregar não era assim, tipo, nossa, que oportunidade top, eu vou pregar numa outra igreja. Meu primeiro pensamento era, vou pregar nada. Meu pensamento era esse, não vou, Senhor. Me ajuda a arrumar uma desculpa para não pregar, porque eu não quero ir, Senhor. Não me leva lá. E muitas das vezes eu era essa pessoa, era igual a Jonas. Senhor, por favor, não me leva. Não me leva para aquela igreja para pregar, porque eu não conheço aquela galera, aquele ministério de jovens de outra igreja. O que é que eu vou falar para aquela galera? Então, galera, eu sou inseguro a esse ponto. E por algum motivo Deus me tem chamado para pregar. Por aí. E a verdade é que muitas vezes a gente é assim, a gente é como Jonas, né? Jonas tinha os seus motivos para não querer ir falar a palavra do Senhor para o povo de Nínive. E Jonas, Deus lhe mandou para uma direção, ele foi para a direção contrária, ele disse, vou nada. E, né? O único nada que teve foi Jonas nadando lá, e o peixe comendo ele, engolindo ele e tal. E Deus lhe levou, deu mais uma oportunidade de obedecer. E muitas vezes a gente é assim, Deus nos pede para ir para algum lugar, a gente fala, vou nada, e Deus tem que permitir que algumas coisas aconteçam, às vezes até más, para a gente perceber. É só obedecer ao Senhor e as coisas vão fluir. É só obedecer a Deus e as coisas vão acontecer. Eu posso até estar a pregar num lugar que eu não estou confortável, eu posso até estar fazendo algo que eu acho que eu não sou a pessoa certa para fazer, eu posso até estar fazendo algo que eu não queria estar fazendo, que eu tenho raiva de fazer. Eu vi um testemunho esses dias de um ministro do louvor muito conhecido, que já foi muito conhecido 2 décadas atrás, ele fez muito sucesso nos Estados Unidos, e esse ministro do louvor, ele era filho do pastor e quando ele fez 18 anos e finalmente completou a idade que ele poderia fazer parte do ministério do louvor da igreja dele, ele chegou lá para o pai dele, que era pastor, e falou, pai, estou aqui, o pai está on, vamos lá, servir no louvor e tal. E ele encheu o peito dele assim e falou, estou pronto, pai. Já fiz as minhas aulas de canto, estou preparado para entrar no louvor e tal, e servir. O que é que o pai dele, o pastor, fez? Antes de entrar no Ministério do Louvor, eu queria te pedir só uma coisinha. Vais passar os próximos 2 anos inteiros à espera. Antes de entrar no Ministério do Louvor, vais passar 2 anos esperando, fazendo o quê? Limpando o banheiro da igreja. Todos os domingos. Quando eu vi, acho que foi num podcast que eu vi esse testemunho, eu pensei, caraca, mano, tipo assim, se meu pai me dissesse isso, eu acho que eu desistiria do Ministério do Louvor. 2 anos limpando banheiro na igreja, só para poder entrar no louvor. E ele dá o testemunho, esse ministro do louvor, que se não fosse esses 2 anos, Deus não lhe teria usado da maneira poderosa como usou, ele não teria fluído tanto em Deus, nesse Ministério do Louvor, porque esses 2 anos foi o que Deus usou, o que Deus pôde usar na vida dele para quebrantar ele, para ele entender que ele podia ser o melhor cantor do mundo, mas se ele não servisse com a motivação correta, que não é promover ele próprio, mas é promover o reino, é amar as vidas, é amar a igreja, era servir a igreja porque eu amo a igreja, porque eu amo o Senhor da igreja.
Sabem, foi essa forma que ele encontrou de mostrar isso a esse ministro de louvor. Deus teve que humilhar ele a um certo ponto que ele percebeu, realmente, olha, eu estava buscando tanto servir no louvor porque eu achava que eu tinha algo para entregar, mas se não for pela motivação certa, o que é que eu tenho para entregar? Se não for o amor de Deus a fluir através de mim, o que é que vai fluir através de mim? E a verdade é que o ministério é mesmo algo muito pesado. E a gente só pode suportar se o amor for a nossa base. Quando o amor é a nossa base, não importam as críticas dos outros. Eu sei que eu não estou fazendo para que os outros gostem de mim. Eu sei que eu estou fazendo porque o Senhor me mandou e porque eu amo o Senhor e eu amo a igreja. Se eu estiver fazendo algo que eu não gosto, eu sei que é algo temporário. E mesmo que eu tenha que passar o resto da minha vida fazendo algo para Deus que eu não gosto, eu não tenho que gostar. O privilégio é meu de ter a oportunidade de servir ao Senhor. O Senhor não tinha que me chamar para servir. O Senhor podia fazer tudo aqui na terra sem nós, mas Ele nos deu o privilégio de participar. Então, seja o que for, limpando um banheiro, limpando um chão, no louvor, na multimídia, onde Deus me usar, eu vou. Como missionário, como evangelista, sendo o que for, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, Inene, eis-me aqui. Que esse seja o nosso coração. Mas para isso nós temos que amar o Senhor. Temos que amar a igreja, as vidas, acima de nós mesmos. Acima do nosso próprio ego. Sabem? Não adianta a gente tentar se satisfazer no ministério. Não adianta. Porque Deus, o ministério, é só a maneira como Deus nos usa. Mas o importante não é a maneira, o importante é o porquê. Se amanhã tu tivesse um acidente e ficasses paraplégico, se amanhã tu tivesses um acidente e não pudesses mais falar, andar, se tivesses um acidente e ficasses cego, ficasses surdo, ficasses mudo, o que seria do teu ministério? O que seria? Como é que Deus iria te usar? Deus iria achar uma forma. Sabem porquê? Porque não é sobre a forma, é sobre o porquê, a razão, é sobre a base, que é o amor. Nós temos de estar sempre edificados no amor. O amor é o início, o amor é o final. E o amor, aqui para concluir, o amor é uma decisão nossa e o amor não é um sentimento. Porque hoje eu sinto-me bem servindo em tal ministério. Hoje eu me sinto bem estando a servir em tal igreja. Hoje eu me sinto bem fazendo tal coisa e outra coisa. Mas o amor me leva a decidir dar o meu melhor, me desgastar, gastar a minha vida para Jesus, fazendo o que seja preciso. O amor é uma decisão. Eu decido fazer o que for preciso, porque eu amo o Senhor. Eu simplesmente amo o Senhor. E não importa como eu me esteja a sentir sobre aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida, eu só vou fazer o que o Senhor me mandar, porque eu amo o Senhor. E quando nós queremos nos entregar à obra de Deus, desculpem aqui, tenho que ler aqui. Eu vou ler o que eu tenho aqui, que é mais fácil. Eu tenho aqui escrito algo que é: quando queremos nos entregar à obra de Deus, nunca deveremos esperar sentir algum tipo de amor para depois decidir vivê-lo e expressá-lo. Na verdade, quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos o seu amor. E ao conhecer o amor de Deus, nós decidimos passar a amar com o mesmo amor que Ele ama. Quando nós percebemos o quanto Deus nos ama, na nossa intimidade com o Senhor, no nosso secreto com o Senhor, nós percebemos o quanto Deus nos ama, lendo a palavra, gastando tempo com o Senhor no secreto. Quanto mais nós conhecemos o amor de Deus, percebemos mais o quanto Ele nos ama, mais nós vamos querer viver esse amor, mais esse amor vai fluir através de nós de uma maneira natural, que nós às vezes nem vamos nos aperceber, mas as pessoas vão conhecer o amor de Deus através de nós. É um rio de águas vivas que flui através de nós, sabem? O amor não é algo forçado. O amor não é algo que nós devemos esperar sentir, e quando eu sentir que eu devo fazer, eu faço. O amor é, quanto mais eu conheço o Senhor, eu percebo o quanto o amor dela é incrível. Eu vou querer expressar esse amor, eu vou querer falar sobre esse amor, eu vou querer servir, porque eu amo as pessoas, eu amo a igreja com o mesmo amor que Deus me ama. Amém? Queria convidar-vos a ficar de pé, se puderem. E eu queria que nós pudéssemos refletir nisto. Qual tem sido a nossa base? Qual tem sido o nosso fundamento a servir ao Senhor? Qual tem sido a nossa principal motivação? Será que eu tenho tido vontade de servir na igreja, de pregar o Evangelho para quem não conhece o Evangelho? Porque eu quero
eu quero me sentir melhor comigo próprio, porque eu quero aumentar a minha autoestima, porque eu quero alimentar o meu ego, porque eu acho que eu sou alguém, que eu sou melhor do que o outro. Sabem, uma das piores coisas é quando nós queremos servir, liderar pessoas, cuidar de vidas, porque nós achamos que nós somos melhores do que elas, porque nós achamos que as pessoas precisam de nós. O Senhor não precisa de nós para fazer a obra dele, mas Ele nos dá esse privilégio de fazer a obra dele. Será que tu estás demasiadamente preocupado no lugar onde Deus vai te usar, em como Deus vai te usar, quais são os ministérios, quais são os dons que Deus te entregou, te deu? Sabem, tu vais descobrindo os dons, eu falo por experiência própria, ao longo do tempo. Vai fluir, vai fluir. As pessoas muitas vezes vão perceber primeiro do que tu qual é o teu ministério, quais são os teus dons. Eles vão olhar para ti e vão ver: meu Deus, tu és um evangelista, meu Deus, tu és um pastor, uma pastora. Olha, tu és muito bom para tirar foto na igreja, tu és muito bom para cantar, tu cantas bem. Já pensaste em alguma vez servir no Ministério de Louvor? Sabem, quando nós amamos e nós estamos dispostos a fazer o que for preciso, que ministério na igreja que tem mais necessidade? Pastor, eu quero servir nesse ministério. Pastor André, Pastor Pedro, eu quero servir. O que é que está a ser preciso ser feito na igreja? E começa por aí, sabem? O amor, ele revela a necessidade. Quando nós amamos a obra de Deus, nós percebemos o que é que falta, o que é que está a faltar na obra de Deus, em que áreas da igreja é que é preciso servos. E eu me disponibilizo. Pode até não ser o meu ministério principal, pode até não ser coisa que eu faço melhor, mas se eu vejo a necessidade, eu vou querer servir, porque eu amo a igreja. E porque eu amo a igreja, eu vou fazer o que for preciso para ajudar a igreja a crescer, a ser edificada na cabeça que é Cristo. Senhor, o que for preciso, nós queremos dizer: eis-nos aqui. O que for preciso, usa-nos, eis-nos aqui, usa-nos a nós, Senhor. O Senhor pergunta a muitos de vocês: quem irá? Quem irá pregar nas escolas, evangelizar nas escolas? Quem serão os próximos membros do Ministério de Louvor? Quem serão os próximos mestres, ensinadores da palavra? Quem serão os próximos pregadores? Quem serão os próximos missionários? Quem serão os próximos influencers cristãos? Quem serão os próximos que vão escrever livros cristãos? Quem serão os próximos? E alguns de nós aqui, para a glória de Deus, vão dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, o que for preciso, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo, porque o amor, ele tudo sofre, o amor, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, Senhor. Por mais difícil que for, doa o que doer, Senhor, por amor a ti e por amor à tua igreja. Eu quero estar disponível, Senhor. Encontra em mim um coração disposto para te servir. Oh, Senhor, usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Dá-nos um coração como o teu. Filipenses, Paulo escreve: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou ao nível mais... Ele se rebaixou ao nível mais baixo que ele podia se rebaixar. Ele, como Deus, se fez homem. E como homem, ele sofreu até o ponto de dizer ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, tira de mim este sofrimento que eu vou ter que passar na cruz. Mas acima de tudo, Senhor, seja feita não a minha, mas a tua. Que nós, tal como Jesus, nós amemos tanto o Pai, nós amemos tanto a missão que o Pai nos deu, que nós possamos dizer: Senhor, dói muito, mas Senhor, faz a tua vontade e não a minha. Faz a tua vontade e não a minha. Se o grão de trigo não morrer, se nós não morrermos para nós próprios e não escolhermos fazer por amor, os frutos que o Senhor quer que sejam gerados através da nossa vida não vão ser gerados. A semente daquilo que Deus quer gerar, dos frutos que Deus quer gerar na nossa vida, muitas vezes vão implicar que nós tenhamos que morrer para nós próprios. Então eu queria te convidar para isso. Será que estás disposto a morrer para ti próprio, para que a vontade de Deus se cumpra através da tua vida? Será que tu estás disposto a viver
a andar no caminho mais excelente do que os dons espirituais, é o amor de Deus em nós, que nos faz estar disposto a fazer o que for preciso para que a glória de Deus se manifeste através de nós e que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.